Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Olá, produtor, produtora rural, empreendedor do campo e vocês ligados aqui na UFT-FM. Começa agora o Norte Agropecuário no rádio. E reforçamos, a novidade desta temporada do programa é que vocês conferem o Norte Agropecuário no rádio 2 vezes na semana, aqui na UFT-FM. Aos domingos, a partir das 8 horas da manhã, e a reprise nas quartas-feiras, a partir das 6h20 da manhã. Repetindo, nos domingos o programa vai às 8 horas da manhã e a reprise na quarta-feira, às 6h20 da manhã. Desde já agradecemos por sua companhia. E você que se liga na web, o nosso programa também está na internet, no www.norteagropecuario.com.br. Confira! E chegamos com as principais informações do campo, do Mato Piba do Tocantins e do Brasil. E eu sou o Daniel Machado e estou na condução do programa de hoje, que tem a produção e reportagem de Cristiano Machado. A edição e finalização é de Michel Assunção, com assistência técnica de Atos Lopes. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Vamos então aos destaques do programa de hoje. E o primeiro destaque é do meu colega Cristiano Machado. Agosto Verde leva orientações a criadores de gado sobre doença que é responsável por um dos maiores prejuízos na produção de leite. Este é um dos meus destaques do Norte Agropecuário de hoje. Iniciativa da Agência de Defesa Agropecuária, a ADAPEC, leva informações sobre o uso correto de agrotóxico. O trabalho é dedicado a produtores e estudantes, que serão os futuros agricultores do nosso estado. Isso e muito mais você acompanha aqui, agora, nas ondas da UFT-FM e na internet, no www.norteagropecuario.com.br. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. Como já informamos no programa anterior, o Agosto Verde, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural de Palmas, segue com uma programação diversificada. Hoje, iremos destacar um problema sério, uma doença responsável pelo maior prejuízo que o produtor de leite tem. E quem traz as informações dessa doença é o jornalista Cristiano Machado. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Daniel, ouvintes do Norte Agropecuário no rádio. Hoje a minha participação no programa é externa, é do campo. E falaremos sobre temas importantes, como você mencionou. Quem vai dar mais informações sobre essas atividades do Agosto Verde em Palmas é o médico veterinário Cláudio Saião Lobato, que trabalha na Prefeitura da capital e atua no programa. Cláudio, no Agosto Verde, os técnicos da Prefeitura trabalham numa pesquisa sobre mastite do leite. Quais são os resultados desta pesquisa? Na verdade, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Rural da Prefeitura de Palmas, juntamente com a Unitins, desenvolveram esse trabalho que foi coordenado pela professora Deise Naira Mascarenhas, onde estuda a prevalência da mastite e avaliação reprodutiva nos rebanhos de vacas leiteiras na microrregião de Palmas, né? Então, a professora, juntamente com um projeto de iniciação científica, nós colaboramos na mobilização de produtores dessa região de Palmas para que fosse avaliada mais de 200 matrizes leiteiras, onde se verificou a qualidade ou a saúde da glândula mamária, né? Então foram feitas coletas de leite para envio de laboratório, onde se verificava as células somáticas, a contagem de células somáticas para ver como é que estava o estado sanitário dessa glândula mamária. E nesse mesmo momento fazia-se um teste que a gente chama de CMT, que é a California Mastite Test, onde ocorre essa prova de diagnóstico para mastite clínica e subclínica. Então, basicamente, trabalhou com essa coleta de dados, a mobilização dos produtores e a avaliação dessa condição do status sanitário da glândula mamária nesses rebanhos.
A doença, sabemos que é uma das principais causas de prejuízos na produção leiteira. Quais as informações vocês estão levando aos produtores para reduzir a incidência de mastite do leite aqui em Palmas? Na verdade, a mastite, que é a inflamação da glândula mamária, ela é uma das doenças que mais prejudicam a produção leiteira. E hoje nós fomos pegar, analisando a produção leiteira nacional. Brasil se destaca mundialmente e está no 4º lugar em produção. Em 2016, o Brasil teve uma produção de 33,6 bilhões de litros de leite. No Tocantins, nesse mesmo ano, o Tocantins está em 3º em escala de produção na região norte do país, com uma produção de 385 milhões. Estima-se que a mastite ela causa um prejuízo em produção na ordem de 10% a 15%. Se nós formos colocar uma estimativa financeira relacionado ao caso do Tocantins, se nós analisarmos uma perda de 10% a um preço médio de R$ 1 do litro de leite ao ano, nós teremos aí algo de 38 a 40 milhões de reais em perdas que poderiam estar indo para a economia, isso em toda a cadeia produtiva da bovinicultura de leite. Diga-se assim, pelo processo de produção, de industrialização e de comercialização, né? Então a cadeia também fica prejudicada nesse sentido. E nessa pesquisa a gente tenta mostrar ao produtor quais são os prejuízos e como é que se deve proceder para que se minimize a questão da mastite. Dizer que a mastite vai acabar, em alguns rebanhos isso é bem mais fácil, mas em alguns rebanhos mais especializados, ela em maior escala, sendo ela clínica ou a subclínica, é difícil de poder zerar essa questão. Então, nesse dia que nós trabalharemos, no dia 24 de agosto, sobre a mastite e a qualidade do leite, nós vamos estar mostrando para os produtores quais são as boas práticas que devem ser realizadas para minimizar, né, basicamente essas boas práticas de manejo, né, de uma busca dessa redução, dessa prevalência da mastite nas propriedades. E assim, levando a uma redução desses casos nas propriedades rurais com produção leiteira. Como é feita a identificação pelo próprio produtor, Cláudio? Assistência técnica, sendo ela governamental ou não, tem alguns instrumentos de identificação ou de facilitação aos produtores para a identificação da mastite. Esse teste da California Mastite Test, ele nos permite a identificação da mastite clínica e subclínica. Também tem outros testes que a gente chama de caneca telada, que nada mais é do que na ordenha diária, o produtor, numa caneca de fundo preto, ele faz escorrer esses primeiros jatos. Caso apareça algum grumo nesta caneca, nesse fundo preto, ela se destaca, mostrando que ali existe uma mastite clínica. Já o California Mastite Test, além da diagnosticar a mastite clínica, ele também, por uma reação que ocorre entre um produto e o leite, conforme a leitura que se faz dessa reação, se sabe se essa vaca está num grau maior ou menor de uma mastite subclínica. Então, além também do produtor pode perceber isso por alguma apresentação a olho nu, como o aumento de um volume avermelhado da glândula mamária, ou incomodação desta vaca, e esses grumos e a dor que muitos desses animais começam a ter. Então, são sinais que também estaremos abordando durante o evento no dia 24. E o tratamento, ele é muito caro? Estima-se que uma mastite estabelecida em uma matriz vai se ter um custo algo em torno de $100, 300 e poucos reais. Por que isso, né? Quando se estabelece uma mastite, o correto
seria identificar quem é esse agente. Então, se for realizar uma coleta de leite para analisar, ver qual é o agente, após isso, fazer o tratamento com aplicações de pastas intramamárias, no mínimo 5 aplicações, ou seja, uma por dia, com as perdas também desse leite que ocorrerá quando a vaca está doente, a vaca que está em tratamento, esse leite não deve ser utilizado até curar, os serviços veterinários. Então, todo esse custo, além de mão de obra, que tem que ser alguma a mais com essa vaca, existe então um custo estimado nesse valor. Então, é claro que se deve buscar o não estabelecimento dessa enfermidade no rebanho, né? Então, o tratamento ele se torna caro para o produtor, não só pelo investimento com medicamento, mas sim pelo não aproveitamento também desse leite produzido desta vaca com a enfermidade. Qual a contribuição de vocês para a solução ou até mesmo minimizar esse problema aos criadores de gado aqui da capital? Na verdade, o trabalho, primeiro, buscou identificar a prevalência dessa enfermidade nos rebanhos. Sabe-se que, claro, existe, mas não era quantificado. Agora teremos isso bem diagnosticado, bem a nível de estatístico, né? E a Secretaria da Agricultura, através desse dia de campo, onde estaremos abordando a qualidade do leite, ela tem um aspecto de, então, levar essa informação ao produtor sobre, primeiro, o que causa mastite, né? Aliás, o que é mastite, o que causa mastite, como tratar, né? Mas, sobretudo, trabalharmos com a questão promovemos a não incidência dessas doenças no rebanho. Então, trabalharemos questão de higiene, questão de manejo através do uso da caneca telada, através do uso do teste de California Mastite Test. Outra inserção também que nós temos levado aos produtores é a importância de se fazer a limpeza do teto anterior à ordenha, que se chama pré-dip, a limpeza do teto após a ordenha, que se chama pós-dip, e isso existe produtos específicos. Também estamos orientando o produtor como uma forma de promover a inserção do cloro também na água que trabalha no curral, que o cloro tem uma ação sanitizante, ou seja, uma ação que age sobre os agentes como bactérias, fungos, vírus, reduzindo essa carga, né, a níveis considerados ótimos. Então, são informações basicamente de como prevenir a chegada dessa enfermidade aos rebanhos e, caso isso se estabeleça, também levar orientações de como tratar. Então, a Secretaria tem trabalhado também com uma questão de segurança alimentar, porque na própria Secretaria existe o Serviço de Inspeção Municipal, e esse leite, esses produtos lácteos para serem comercializados de uma forma legal, formal, isso precisa ser inspecionado, e esses processos de pasteurização ocorrem nesses laticínios ou nessas queijarias do nosso município através de pasteurizadores, garantida assim a segurança alimentar. Então, a Secretaria da Agricultura tem agido com informações da produção ao processo também de industrialização, assim como também nas feiras que também fazem parte da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, praticamente na cadeia produtiva completa dos produtos lácteos. Outro tema do trabalho do Agosto Verde é sobre resíduos de antibiótico em leite. Também há um trabalho nesse sentido durante o Agosto Verde. Quais são os resultados e fale mais sobre este trabalho, Cláudio?
Sim, a Secretaria da Agricultura, no caso, tem disponibilizado essa pesquisa sobre a presença de antibióticos em leite no nosso município, no sentido também de que os produtores se adequem à legislação federal no que tange a questão da presença ou não de resíduos, tanto de antibióticos como de outros. Mas, em específico, nós realizamos esse trabalho com levantamento dos produtores de leite da microrregião de Palmas, onde se verificou a produção em 21 propriedades leiteiras que abastecem a região aqui de Palmas, e durante um ano, né, durante 12 meses, e verificou-se uma baixa prevalência da presença de resíduos de antibióticos no leite, né? E essa se dá por questões, basicamente, de uma falta de uma instrução desses produtores quanto à adequação à instrução normativa primeiro a 51, após a instrução normativa número 62, que estabelecem algumas condições microbiológicas, físico e químicas da matéria-prima leite, assim como as análises que devem serem feitas no leite para o consumo humano. Então, também estaremos apresentando esses dados e, para tanto, há esse evento que ocorrerá no dia 24 de agosto, no sítio Modelo, próximo ao centro de Palmas, onde estaremos abordando, então, esses temas referentes, basicamente, à mastite e à qualidade do leite, assim como também abordaremos temas relacionados à parte de produção, onde abordaremos a palestra sobre planejamento alimentar para rebanhos leiteiros. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário. E vamos falar no Norte Agropecuário no Rádio de uma iniciativa muito importante. No último dia 18, em alusão ao Dia Nacional do Campo Limpo, houve uma programação especial desenvolvida pela ADAPEC. As ações foram desenvolvidas em Silvanópolis e em Pedro Afonso. Em Silvanópolis, produtores rurais e estudantes tiveram palestras e outras ações, como recolhimento de embalagens de agrotóxicos. A palestra tinha foco de orientar os produtores e conscientizar os estudantes sobre o uso seguro dos defensivos. Quem ministrou a palestra foi o inspetor de defesa agropecuária da ADAPEC, Juliano Milhomem. Ele abordou o uso correto e seguro de agrotóxicos e mostrou os riscos de intoxicação quando se utiliza esse tipo de produto de maneira errada. Ele abordou a utilização de equipamentos de proteção individual, a importância da tríplice lavagem das embalagens, o armazenamento correto nas propriedades, a devolução aos postos de recebimento e sobre o processo de logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos. Quem traz mais detalhes desta iniciativa é o jornalista Cristiano Machado, que participa novamente do programa. Ok, Daniel, eu volto ao Norte Agropecuário no rádio com a participação do Juliano Ribeiro, ele que é inspetor agropecuário da ADAPEC. Juliano, eu gostaria que você explicasse quais são os principais cuidados que o produtor deve ter na manejo, na utilização de agrotóxicos. Boa noite, Cristiano. Então, respondendo a primeira pergunta, primeiramente, o agricultor ele tem que se atentar às orientações contidas no receituário agronômico, que tem um papel importante na orientação quanto às questões referentes a período de aplicação, dosagem, equipamentos a serem utilizados, período do dia mais apropriado para estar sendo utilizado, o período de reentrada na lavoura. Então, o produtor ali seguindo as orientações do receituário já é um passo muito importante para que ocorra o uso seguro daquilo ali. Lembrando que o receituário agronômico só pode ser emitido por um engenheiro agrônomo, ou em se tratando de área florestal, também por engenheiro agrônomo e também engenheiro florestal. É importante também o produtor ele estar atento aos equipamentos de proteção individual, que são os chamados EPIs,
se ele utilizar os equipamentos completos, né? Então vai diminuir muito o risco dele de contaminação, uma vez que a exposição ela é aumentada quando qualquer um dos itens eles são não observados. Então, se ele utilizar todos completos da maneira correta, o risco de contaminação com o produto é mínimo possível. Tá? Então, primeiramente, ele tem que estar fazendo essas observações e nunca estar utilizando a dosagem acima daquilo que foi indicado. A ADAPEC desenvolve este trabalho de mostrar o manejo do agrotóxico às crianças do ensino fundamental. Queria que você falasse também sobre a importância disso e como tem sido a reação dos jovens. É claro, eles serão os futuros, provavelmente os futuros produtores rurais do nosso estado. Então, Cristiano, em relação ao trabalho que a ADAPEC realiza, em relação a levar o conhecimento sobre questões zoofitossanitárias às crianças, aos adolescentes e até mesmo aos jovens do ensino público e privado, tem sido um objetivo já desde 2016, quando a gente tem se empenhado nesse trabalho nas escolas, né? E também assentamentos e tantos outros locais visando esse público. A gente entende que são a partir dessas faixas etárias que a gente consegue trabalhar melhor a questão da conscientização. E a gente tem observado uma boa receptividade em relação a eles têm entendido, têm questionado, têm se mostrado preocupados em relação a essas questões, e o mais importante é que eles têm levado também o conhecimento aos seus pais, embora muitos deles ainda sejam jovens, crianças. Muitos deles são filhos de produtores, né? Tem algum parente que trabalha no ramo agrícola, e eles sempre levam esse conhecimento adiante, à frente, e tem repercutido positivamente, né, nas nossas ações, o que a gente tem observado, tem olhado no nosso dia a dia, né, tendo em vista as nossas atividades rotineiras, né, e tem observado um grande avanço em relação a isso. E a gente pretende sim continuar com esse trabalho, porque tem dado bons resultados. Então a gente vê nas crianças e nos jovens, né, futuros promotores, né, do conhecimento, né. Então, para nós, isso soa como algo muito positivo. Juliano, a questão dos agrotóxicos no Brasil ganhou uma polêmica muito grande nos últimos meses. O Norte Agropecuário também destacou que o uso de alguns produtos proibidos nos Estados Unidos e também parte da Europa são autorizados aqui no Brasil. Gostaria que você falasse sobre essa polêmica e se realmente há riscos para a saúde do ser humano. Então, Cristiano, em relação a essa polêmica envolvendo o uso de agrotóxicos, né? O que eu posso estar passando para você, do meu entendimento, é o seguinte: a gente precisa observar também que alguns desses países aí, como os países europeus, Estados Unidos, eles possuem uma condição totalmente diferente do Brasil em relação ao clima, né? Então, se a gente for observar nas regiões tropicais, o Brasil é o país que mais se destaca em relação à produção. Então, nenhum outro país produz o que o Brasil produz em um clima tropical. O que isso quer dizer? Quer dizer que em climas tropicais a disseminação de pragas ela é muito maior em relação a esses outros países. Outra situação é porque o Brasil consegue produzir de 2 a 3 safras anualmente, ou até mais, dependendo da cultura, considerando também o uso de irrigação e outros fatores que colaboram para isso. Então você tem aí a disponibilidade de alimento para essas pragas o ano todo. Então faz com que a gente utilize mais agrotóxicos do que esses outros países que têm um inverno muito rigoroso. E o inverno por si só, ele já controla mais de 50% dessas pragas que tem lá. Então o produtor desses hemisférios aí, acima da linha do Equador, eles ficam bem tranquilos quando vão iniciar a sua safra, porque basicamente o inverno já controlou boa parte dessas pragas, desses insetos e outros, né, agentes patogênicos. Então o brasileiro ele não conta com isso daí a favor dele. Outro fator também é a nossa política de registro de agrotóxicos, ela é bem severa, muito mais severa do que nesses outros países.
Se a gente for observar aqui, o registro de agrotóxico passa por 3 instâncias, né? A Anvisa, o IBAMA e o Ministério da Agricultura. A Anvisa, por sua vez, é responsável pela parte de avaliação toxicológica e risco para a saúde humana. Então, quando um agrotóxico ele é liberado, o uso dele para o Brasil, porque a Anvisa chancelou aquele uso ali. Então, ela fez os testes que foram necessários, inclusive demora-se muito, às vezes até 6 anos, e isso complica bastante, porque quando um produto vai ser liberado, na realidade a praga já está na sua 90ª geração e isso complica bastante, porque o produto já não é mais ineficiente, a praga já adquiriu resistência a outros princípios ativos. Quando você vai utilizar esse produto, ele já se tornou ineficiente, ineficaz àquela praga, que com o passar do tempo, né, se tornou resistente a diversas moléculas aí. Então, a gente tem essa situação de demora também no registro de produtos, e só que em relação a risco para a saúde humana, sempre vai existir, porque vai depender de como esse produto é utilizado, né? Existe o limite máximo de resíduo permitido em cada produto alimentício, que se estipula, faz alguns testes também de consumo permitido diariamente desse produto. Faz-se também não só para agrotóxico, como para tantas outras coisas. A Anvisa realiza esse estudo. Ela autoriza, por exemplo, resíduo de insetos em alimentos, pelo de roedores, que dentro de uma quantidade ínfima não vai causar nenhum problema no decorrer da vida do ser humano. E aí entra também a questão dos agrotóxicos, ela faz esse estudo também, e aí, tendo isso em vista, ela libera o uso de determinado produto. Então, o risco para a saúde ele existe se não for observado as orientações contidas em rótulos e bulas e no receituário agronômico. O risco maior, obviamente, é para o aplicador, para o produtor que tem um contato direto com aquele produto. Então, se ele observar as orientações de uso de equipamento de proteção individual, período de aplicação, condições de vento e clima, então a chance dele estar se contaminando ela é reduzida. Então a gente tem que considerar esses fatores, Cristiano, de condições climáticas, condições de solo, ciclo de praga. As pragas aqui no Brasil, elas se propagam com maior intensidade, com mais intensidade do que nesses outros países. Então, muitos deles não precisam de fato dessas moléculas. E se o produto ele foi autorizado no Brasil é porque realizou-se testes em cima deles e que passou-se a permiti-los. O Ministério da Agricultura não libera nenhum registro de agrotóxicos sem que antes tenha se feito os testes toxicológicos realizados pelo Ministério da Saúde e os de contaminação ambiental realizados pelo IBAMA. Tá bom? Então, basicamente é isso. Então, se tiver alguma dúvida ainda nesse ponto, pode entrar em contato novamente e eu tento esclarecer algum ponto aí que pode ter ficado obscuro. Voltando a falar de Tocantins, qual é a quantidade de agrotóxico que se usa no estado, em média, por ano, Juliano? Então, Cristiano, na safra passada a gente teve em torno de 750 mil quilos de embalagens que foram devolvidas nas centrais de devolução, né? Isso aí vai dar um número de aproximadamente quase 900 mil embalagens de agrotóxicos, né? Saindo da conta de quilos para unidade, vai dar mais ou menos isso daí. A gente tem que considerar também que muitos produtos eles são adquiridos de revendas do Maranhão, da Bahia, de outros estados e, portanto, são devolvidos também nesses estados, são utilizados no Tocantins e são devolvidos nesses outros estados. Então, a gente pode aumentar um pouco essa conta e estimar em torno de 1 milhão e 100, mais ou menos, de agrotóxicos de litros de agrotóxicos que são utilizados mais ou menos no estado do Tocantins. Se a gente considerar aí 1 litro de agrotóxico por hectare, a gente vai ter 960 mil litros, né, de agrotóxico, considerando a área produtiva de soja aqui. Então vai ser mais ou menos nessa faixa de 960 mil a 1 milhão e 100, não vai passar muito dessa conta não. Mais ou menos por aí que a gente utiliza de agrotóxico no Tocantins. Para finalizar, você tem como explicar por que os produtos 100% orgânicos são tão caros no Brasil e se isso também ocorre em outros países?
Então, Cristiano, em relação à produção de orgânicos, o custo de produção do orgânico ele é muito mais elevado do que um produto convencional, uma vez que você tem condições de melhor controlar as pragas e as doenças pelo método convencional e também de proporcionar ao solo as condições favoráveis para o devido desenvolvimento da planta. Então você tem um custo mais reduzido, você consegue antecipar a colheita, sendo que no cultivo orgânico o período de colheita ele é um pouco mais estendido, então demora-se um pouco mais para você colher produto orgânico. Então, se a gente for trabalhar unicamente com produtos orgânicos, então a gente vai ter um tempo maior de espera até que esses produtos cheguem à prateleira, o que não ocorre na produção convencional. É por isso que hoje é muito mais barato para um produtor produzir arroz, milho ou soja de maneira convencional do que de maneira orgânica. Fora que, além do prazo de colheita, né, de findar o ciclo da cultura, você tem certas pragas e doenças bastante agressivas à agricultura e que na realidade seria muito difícil você trabalhar isso de maneira orgânica, né? Se controlar certas pragas como a ferrugem asiática da soja, né, como a lagarta Spodoptera do milho, né, que é a lagarta do cartucho, e tantas outras pragas aí que são de grande relevância para a agricultura. Então a gente trabalhar de maneira orgânica, 100% orgânico, é complicado. Então, e aí, o orgânico ele nada mais é do que um nicho de mercado. A pessoa planta orgânico não pensando no final, vamos dizer assim, na saúde de quem está consumindo, ele está pensando no bolso dele, porque na realidade agrega valor ao produto e ele está se aproveitando daquele nicho de mercado que remunera bem aquele tipo de produto que são os orgânicos, nada mais do que isso. Agora a gente teria muita dificuldade de controlar pragas e doenças se a gente trabalhasse 100% orgânico ou agroecológico. É um nicho importante, a gente precisa ter, né, essa opção, é uma opção a mais. Ninguém é contra o uso de orgânico, mas a gente precisa entender que se a gente trabalhar de maneira puramente orgânica, a gente vai ter sérios prejuízos para a agricultura, não haveria disponibilidade suficiente de fertilizante, vamos dizer, para trabalhar 100% das nossas lavouras. Então a gente necessitaria de milhares de toneladas de fertilizante orgânico que não estaria disponível para a agricultura nesse momento. Então é complicado a gente falar nisso. Então o produto, obviamente o produto ele encarece um pouco mais, porque os produtos indicados para a agricultura orgânica eles são mais caros. A certificação para a produção orgânica, isso é bastante importante frisar também, além de demorar para conseguir um certificado orgânico, é muito dispendioso. Então a própria certificação orgânica ela tem um custo muito elevado, então por isso o produto final ele vai sair mais caro em relação ao convencional. Espero ter respondido as perguntas, muito obrigado, Cristiano, e qualquer dúvida aí que não tenha ficado bem esclarecida, eu fico à disposição, tá ok? Muito obrigado, boa noite. Ok, Cristiano, muito obrigado por sua participação. E durante este evento, houve entrega de prêmios aos ganhadores de melhor desenho e redação com o tema Destinação de embalagens vazias de agrotóxicos. O Dia Nacional do Campo Limpo é um evento coordenado pelo INPEV, com o apoio do setor público e privado. A data faz parte do calendário nacional desde 2008. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Você sabe o que é o projeto Reniva? É uma iniciativa da Embrapa no Tocantins que busca aumentar a produção de mandioca no estado. A iniciativa ajuda a organizar melhor a cadeia produtiva desse produto. Este projeto está presente em diversos pontos do país, levando informações sobre transferência de tecnologia aos pequenos produtores com uma linguagem simples e didática, voltada para o ensino de boas práticas. O tema foi destaque da Prosa Rural, da Embrapa, que temos o privilégio de apresentar aqui no Norte Agropecuário. Quem vai dar mais informações sobre o programa é o pesquisador Gustavo Campos, da Embrapa Pesca e Agricultura, com sede em Palmas. A entrevista é conduzida pelo também jornalista Clêrio Araújo, também de Palmas. Vamos acompanhar então?
Nós vamos conversar agora com o pesquisador Gustavo Campos. Ele é da Embrapa e coordena o projeto Reniva no Tocantins. Gustavo, a gente sabe que o projeto trabalha com informações de ordem bem prática, assim, tecnologia bem prática para o produtor. Que tipo de informação é essa? Isso, aqui no Tocantins, né, o projeto Reniva, então a gente foca bastante na qualidade da maniva, da maniva semente, tratada como semente. Então, por exemplo, a gente utiliza aqui tecnologias que já devem ter ouvido falar, por exemplo, trio da produtividade. Aqui para o ouvinte, por exemplo, 2 pilares desse trio da produtividade: usar uma boa maniva semente, por exemplo, que ela seja grossa, pelo menos 2 centímetros, né, de diâmetro, pelo menos 5 gemas. Isso garante uma boa germinação, um bom vigor depois da sua lavoura. Outra coisa, aí começou a nascer, deixar livre, outro pilar, deixar livre de mato competição. O que é isso? Então, livre de plantas daninhas pelo menos 100 dias, pelo menos uns 4 meses livre de plantas daninhas. Isso vai garantir, então, que você tenha uma boa lavoura, uma boa produtividade. Então, são tecnologias simples, né, que você, produtor que está escutando, está ouvindo, lembre-se, né, de fazer isso no campo, lá que você vai ter bons resultados. E por que você considera que aqui no estado do Tocantins o projeto tem dado certo? Olha, dá certo quando a gente traz essas tecnologias de fácil aplicação e dá certo quando a gente se dá as mãos com os parceiros, vamos dizer assim, né? Todos nós temos nossas qualidades, nossos defeitos, enfim, mas no Tocantins vamos trabalhar pelo bem comum da mandiocultura. Então juntou a extensão rural, a pesquisa na Embrapa, as universidades, né? O próprio Ministério, a Secretaria Estadual de Agricultura, as secretarias municipais, enfim, todos que estão envolvidos com mandiocultura entenderam e falaram: olha, vamos trabalhar em prol. E aí a mandiocultura começou a avançar. Estamos avançando na profissionalização da mandiocultura aqui no estado. Paulo, foi a primeira vez que vocês implantaram uma RT do projeto Reniva aqui. O que levou você a optar por esse projeto, esse programa? Porque a gente sempre, assim, mexeu. Minha mãe veio mexendo com farinha já tem 30 anos. E aí a gente pegou o gosto, assim, de mexer também. E aí vem na luta dela toda a vida. E aí nós pensamos, não, nós temos que procurar um jeito melhor de trabalhar mais com a cabeça e trabalhar menos com os braços. E aí nós buscou a Rural Teams, fomos lá. E aí eles recebeu nós muito bem. Aí nós veio aqui na fazenda e começamos a fazer os planos, fazer as coisas certas e é isso. Mudou muito da forma que vocês faziam antes para a forma que com esses projetos vocês estão aprendendo a fazer? Mudou sim, mudou bastante. Porque antes nós plantava muito e produzia pouco. Agora nós planta pouco e produz muito. Porque antes nós fazia de pouca, num hectare a gente colhia umas 10 quartas. Agora não, a gente colhe aí umas 44, 45 quartas de farinha. Ou seja, aumentou bastante. Então. Aumentou bastante. Depois que nós começou lá com a Rural Teams, já vindo aqui dando apoio e a gente seguindo do jeito certo, ficou bem diferente. Você acha, assim como está dando certo aqui para outros produtores, o caminho é esse também de usar tecnologia, de usar conhecimento, de fazer a coisa planejada para poder produzir mais e ganhar mais? Sim. O jeito mais certo é buscar a Rural Teams, que é parceria da Embrapa, que aí eles têm o conhecimento de fazer os testes e ver que dá certo mesmo. Então o jeito certo é procurar esse, que eles é o que apoia e faz o jeito certo para produzir mais. E a assistência técnica é fundamental neste trabalho. Sobre isso, vamos ouvir o extensionista rural Vinícius Azevedo, que ele atende o produtor. E agora, de volta, Clênio Araújo com o nosso extensionista. O que a gente fez foi, melhorou a gestão, melhorou o planejamento e, consequentemente, a gente começou a ajustar, fazer ajustes finos no que eles já faziam. Se eles adubavam, a gente fez análise de solo e, a partir daí, a gente fez uma recomendação mais acertada, né, para o que ele precisava, da necessidade dele, uma calagem. E abrimos este quarto bloco. Representantes de 28 associações do agronegócio se reuniram com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para a avaliação dos 2 anos de um programa de desburocratização. As informações são de Sérgio Pastor, que sempre participa do nosso programa. Sérgio Pastor é repórter do Ministério da Agricultura em Brasília. Representantes de 28 entidades do agronegócio reuniram-se nesta quinta-feira para a avaliação do programa de desburocratização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançado há 2 anos.
Ao final do encontro, o ministro Blairo Maggi fez um apelo para que as associações cobrem dos empresários do setor responsabilidade e transparência nas entregas ao consumidor. O tempo do jeitinho, o tempo de vamos ver, o tempo passou, não tem mais. Eu tenho sempre orientado a minha equipe, eu tenho estimulado, porque é assim que a gente tem que fazer as coisas avançar, e elas só vão avançar quando nós tivermos a franqueza, a transparência e a responsabilidade sobre os atos e as coisas que nós estamos fazendo. Na opinião do ministro, a produção brasileira tem capacidade de dobrar e atender às necessidades dos compradores externos, mas precisa cumprir com seus compromissos. Ele citou como exemplo o caso da Rússia, que exige a carne suína sem a presença de ractopamina, um indutor de crescimento usado no mundo inteiro, mas não aceito pelo mercado russo. E pelo erro de apenas um empresário, todo o mercado brasileiro pode sofrer as consequências. Maggi garante que tem cobrado do Ministério a mesma transparência e responsabilidade que está cobrando dos empresários. As associações têm que ter esse compromisso de os seus associados andarem na mesma direção, com o mesmo padrão. Outro exemplo, a questão do mercado da Rússia para suínos, a questão da ractopamina. Foi feito um acordo privado, e não é com o Ministério, é privado, onde os produtores, os exportadores assumiram o compromisso de não ter ractopamina. Mas aí, alguns negligenciaram e acabam mandando suínos que não foi segregado ou por ração ou misturou em algum lugar. Estamos desde o ano passado, de novembro até agora, sem poder acessar esse mercado muito importante que praticamente tem quebrado a nossa suinocultura. Então, se nós não tivermos essa responsabilidade de individualmente cada um assumir a sua responsabilidade, nós não teremos grande futuro nesse negócio. A reunião foi coordenada pelo secretário executivo do MAPA, Elmar Novak, responsável pelo programa. Ele disse que nos últimos 2 anos foram realizadas mais de 1.000 entregas no setor e que a meta até o final do ano é que esse número chegue a 1.500. Novak, no entanto, disse que para isso precisa continuar recebendo demandas das associações. Os representantes das entidades foram ouvidos sobre as mudanças ocorridas no setor, a partir da implantação do programa de desburocratização. A dirigente da Associação Brasileira de Criação de Suínos, Ana Paula Vidal, enfatizou alguns avanços alcançados nos últimos 2 anos, como a desburocratização de processos em sanidade animal, o que impulsionou a exportação de genética suína. Ela acredita que em 60 dias devem ser destravadas novas vendas para a América Latina. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Este programa foi lançado pelo governo federal em agosto de 2016, com o objetivo de ser o maior programa de desburocratização do setor do agronegócio brasileiro, o Agro Mais. E sobre este tema é bom nós fazermos algumas considerações. Nisso, ele fracassou no seu objetivo. Apenas 4 estados aderiram à iniciativa. O programa foi implementado pelo Ministério da Agricultura, porém, sem a contrapartida dos estados. As medidas locais que visavam dinamizar a relação do produtor rural com o poder público não vingaram. O Tocantins, aqui o nosso estado, é um exemplo claro do fiasco do AgroMais. Estava previsto para ser lançado por Blairo Maggi em 29 de novembro, ainda de 2016, em Palmas. Porém, a cerimônia foi adiada na véspera da data. O motivo foi a operação deflagrada pela Polícia Federal, denominada Reis do Gado, que mirou o governador Marcelo Miranda, alvo do mandado de condução coercitiva, prendeu seu irmão José Edmar de Brito Júnior e o secretário de Infraestrutura Sérgio Leão. Claro, em 2006 o governador ainda era Marcelo Miranda, e ele foi alvo dessa operação, uma operação ligada ao campo, com fraudes que teriam beneficiado fazendas do ex-governador, ligada ao campo, a operação na véspera do lançamento de um programa que era para ajudar o campo. E desde então, muito jogo de empurra-empurra e o produtor ficou sem os benefícios das medidas que visavam desburocratizar o setor no estado. Todos esses detalhes estão no www.norteagropecuario.com.br. Aliás, o norteagropecuario.com.br acompanhou com afinco esse assunto, detalhou tudo o que aconteceu desde novembro de 2016. Repetindo, até agora não temos AgroMais aqui no Tocantins. Você está ouvindo Programa Norte Agropecuário.
E pessoal, encerramos aqui o Norte Agropecuário no rádio do dia de hoje. E lembramos, a partir de agora você confere o programa 2 vezes na semana nas ondas aqui da UFT-FM, o 96.9. Aos domingos, a partir das 8 horas da manhã. E a reprise nas quartas-feiras, a partir das 6h20. Fique ligado. Desejar, eu agradeço muito por sua companhia. E a você que se liga na web, o nosso programa também está na internet, no www.norteagropequario.com.br. Participe, dê sua sugestão, comente as nossas reportagens, dê sugestões para o programa. E é muito fácil participar, pessoal. Você nos encontra no Facebook, a página é Norte Agropecuário. Também estamos no Twitter, no @NorteAgrotó e no Instagram, no Norte Agrotó. Quer participar por e-mail? Também é fácil, anota aí, norteagropequario@gmail.com. E também por telefone, são 2, 981-048100 e 981-170299. Repetindo, 981-048100 e 981-170299. O programa de hoje teve a apresentação minha, de Daniel Machado, e a produção, a reportagem e o conteúdo de qualidade de Cristiano Machado. A edição e a finalização é de Michel Assunção, com Atos Lopes. No final do programa, parabenizamos os feirantes que celebraram o seu dia no último sábado, 25 de agosto. Sim, 25 de agosto é o dia do feirante. E também parabéns a todos que atuam na avicultura. Dia 28 de agosto é o dia da avicultura. Parabéns mesmo a vocês. Para encerrar o programa, um momento cultural do Norte Agropecuário. A música de hoje é Nascemos para Cantar, com Chitãozinho e Chororó. Nosso Criador, quando nascemos um dom nos dá. E cada um segue a vida, o seu destino, e nós nascemos só pra cantar. Yeah, 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 yeah. Quem canta os mares espanta, a gente é feliz, tal qual um pássaro livre no ar. Pensando bem, nós temos algo em comum, porque nascemos só pra cantar. Yeah, 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 yeah. Disse o poeta, o artista vai onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Disse o poeta, o artista vai onde o povo está. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Quem canta os mares espanta, a gente é feliz, tal qual um pássaro livre no ar. Pensando bem, nós temos algo em comum, porque nascemos só pra cantar.
Você ouviu Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo.